A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Louvado seja Deus, aonde quer que você se encontre. Receba aí na tua vida, na tua casa e na tua família a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Louvado seja Deus. Meu irmão, vamos para a palavra do Senhor. Amém? A palavra essa que está registrada e está escrita na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículo 7 a seguir. Amém? Louvado seja Deus. Vamos para a palavra de Deus. Deus abençoe tua vida, tua casa e a tua família, meu irmão, minha irmã, onde quer que você se encontre, que esta palavra possa chegar até a tua vida. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós o conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor traz consigo o tormento, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E dele temos esse mandamento que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Louvado seja Deus. Está aqui, meu irmão. Vamos entrar na palavra. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, ama a Deus, olha a palavra dizendo que você tem, meu irmão, você tem, minha irmã, que também amar ao teu irmão. Isso é para todos que amam a Deus, né? Precisam também amar a seus irmãos. Vamos para a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Veja, meu irmão, veja, minha irmã. Primeira epístola do apóstolo João, no seu capítulo 4, no seu versículo 7 a seguir. Amém? Amados, amemos uns aos outros. Veja só o que está João dizendo. Amado, amemos-nos uns aos outros, né? Louvado seja Deus, porque o amor é de Deus. Tá vendo? João está dizendo, chamando os irmãos de amado, dizendo que para que eles amem uns aos outros. Isso porque o amor é de Deus. João dizendo isso para os irmãos. Louvado seja Deus. Veja, irmão, veja, irmã, a importância de que nós realmente ame uns aos outros. Independente de quem quer que você seja ou eu, mas nós precisamos amar uns aos outros. Por quê? Porque o amor é de Deus. Louvado seja Deus, né?
E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quer dizer, não importa quem quer que seja. Se você, minha irmã, ama, você então, minha irmã, é nascida de Deus e conhece a Deus. Se você, meu irmão, ama, você é nascido de Deus e conhece a Deus. Por que conhece a Deus? Porque Deus é amor. Simplesmente porque Deus, ele é amor. Louvado seja Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quer dizer, a pessoa que não ama, ela não conhece a Deus. Olha a importância de nós amarmos, né? Louvado seja Deus. Por quê? Porque a pessoa que não ama, ela não conhece a quem? A Deus. E para que eu e você, meu irmão, minha irmã, conheçamos a Deus, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos então amar. Louvado seja Deus, né? Santo é o Senhor, porque qualquer que ama a Deus tem que amar também a quem? A seu irmão. Por quê? Porque o amor é de Deus. Tá aqui, ó. Louvado seja Deus, ó. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Olha só, foi nisso que se manifestou o amor de Deus, né? Para com o quê? Para com o mundo. Deus enviou o seu Filho, como também diz a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo. Olha o tamanho do amor de Deus, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Você vê, tamanho é, o amor de Deus é muito grande. Então, se eu digo que amo a Deus, se você diz que ama a Deus, aleluia, louvado seja Deus, nós temos que também amar quem? A nossos irmãos, ou amar uns aos outros. Por quê? Porque o amor é de Deus. Louvado seja Deus. Ó, nisto está o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Tamanho é o amor de Deus. É muito grande, né? Louvado seja Deus. Por Deus ser amor, nós entendemos que nós devemos também fazer o quê? Amar uns aos outros. Por quê? Porque nós amamos a Deus. Como é que eu digo, meu irmão? Como é que você diz, meu irmão? Como é que eu digo, minha irmã? Como é que você diz, minha irmã? Que ama a Deus, por exemplo, né? E não ama teu irmão. Então, para todos que quanto amam a Deus, tem que também amar a seu irmão, ou a seus irmãos, ou amar uns aos outros, porque o amor é, louvado seja Deus, de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Louvado seja Deus. Então aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Louvado seja Deus. Você quer conhecer a Deus? Ame. Louvado seja Deus. Exaltado seja Deus. Tá aqui, ó. Vamos um pouquinho mais adiante, tá bom? Louvado seja Deus, ó. Santo Deus. Santo é o Senhor. Aqui. Amados, se Deus assim nos amou, João dizendo, também nós devemos amar uns aos outros. João está dizendo, amados, se Deus assim nos amou, ou seja, por Deus ter amado de uma tão imensa forma nós temos então que amar uns aos outros, hein? Louvado seja Deus. Amados, se Deus assim nos amou, está aqui João dizendo, ó, louvado seja, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Bendito seja Deus. Então ame aí, meu irmão, teu irmão. Ama aí, minha irmã, é o teu irmão. Aonde quer que você se encontre, louvado seja Deus. Qualquer que ama, não se esqueça dessa palavra. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Louvado seja Deus. Ninguém, meu irmão, minha irmã, guarda essa mensagem no teu coração. Ninguém, o apóstolo João está dizendo, ninguém jamais viu. Viu quem? Ninguém jamais viu a Deus. Tá aqui, ó. João dizendo, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus então está em quem? Em nós. Você entendeu como é que Deus está em nós? Escuta só aqui, ó. Quer ver aqui, ó? Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o que? O seu amor. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E nisto é perfeito o seu amor. Por quê? Porque ninguém, João está dizendo que ninguém jamais viu a quem? A Deus. Então, se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E nisto é perfeito o quê? O seu amor. E nisto é perfeito o amor de Deus. Porque o amor é de Deus. Deus é o próprio amor. Louvado seja Deus. Vamos um pouquinho mais adiante, ó.
Santo Deus, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Amém? Ó, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Ou seja, João está dizendo, e nisto, aqui ó, escuta só. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Veja, tamanho foi o amor de Deus. Deus enviou Jesus Cristo para Salvador do mundo. Ou Deus enviou Jesus Cristo para salvar o mundo. Né? Louvado seja Deus, aleluia. Veja, certamente o Senhor Deus manifestando o quê? Manifestando o seu amor para com o mundo. Então observa, meu irmão, minha irmã, que qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, aquele que não ama não sabe quem é Deus ou não conhece a Deus. Olha, tamanho é a importância de nós amarmos uns aos outros, né? Porque se nós falamos que amamos a Deus, então nós temos que amar uns aos outros também. Louvado seja Deus, porque o amor é de Deus. Então vamos lá um pouquinho adiante. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Tá vendo? Qualquer que confessa, não importa quem quer que seja, qualquer que confessa que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, é o que João está dizendo aqui, ó. Louvado seja Deus, qualquer que confessa que Jesus Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Quer dizer, então se você aí confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está em você e certamente você está em Deus. Louvado seja Deus. É o que João está dizendo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, se você confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está em você e você está em Deus. Né? Louvado seja Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Olha, né? Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Tá vendo? Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Olha, você precisa estar aí em amor, hein? Então, se você estiver em amor, aleluia, você certamente está em Deus e Deus está onde? Em você, querido. Glória a Deus, porque Deus é amor. Louvado seja Deus. Isto é o que João está dizendo. Amém? Louvado seja Deus. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos o quê? Tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também, aonde? No mundo, ou neste mundo. Tá vendo? Por isso que a Bíblia diz, irmão, que é para ser imitador de Deus como filhos ou como filho amado. Se Deus assim nos amou, nós também temos que amar uns aos outros, ou nós também temos que amar os irmãos, né? Louvado seja Deus. Então, quando você diz Deus me ama, ou Deus me amou, ou eu amo a Deus, não se esqueça, ame também aos irmãos, amém? Ame também aos irmãos. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Ó, no amor não há temor. Escuta, no amor não há temor. Amém? Antes o perfeito amor lança fora o temor. Tá bom? O perfeito amor lança fora o temor. Por quê? Porque no amor não há temor. Né? Louvado seja Deus. Porque o temor traz consigo tormento. E o que teme não é perfeito em quê? Não é perfeito em amor. Então nós precisamos ser perfeitos em amor, sim. Por que não? Louvado seja Deus. Se nós declaramos ser filho de Deus, você aí que declara ser filho de Deus, por que não amar, né? Eu aqui que declaro ser filho de Deus, por que não amar? Louvado seja Deus. Se Deus ama, por que eu não amo? Louvado seja Deus. Se Deus ama, por que você não ama? Então veja só, nós somos filhos de Deus? Sim. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos que fazer o quê? Amar, como Deus também ama. E como Deus, na verdade, é amor. Louvado seja Deus. Amém? Vamos um pouquinho mais adiante aqui, ó. Ó, Santo Deus. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, João está dizendo assim, nós amamos a Ele. João está falando com relação aos irmãos. Nós amamos a Ele. A Ele quem? A Deus. E o motivo que João estava dizendo, nós amamos a Ele, ou nós amamos a Deus, por exemplo, o motivo é porque Deus nos amou primeiro. Então, peraí, ainda. Por Deus ter nos amado primeiro, né? Por que então nós não amamos a Ele? João está dizendo, nós amamos a Ele porque Ele
nos amou primeiro. João está falando de Deus, né? O apóstolo João está dizendo, nós amamos a Ele a quem? A Deus. Nós amamos a Deus porque Ele, ou seja, porque Deus nos amou primeiro. Louvado seja Deus. Está aqui, ó. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Veja, irmão, o que João está dizendo. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece ali ao irmão, é um mentiroso. Por que é um mentiroso? João vai explicar o motivo do porquê ser um mentiroso. Aquele que diz, eu amo a Deus e aborrece ao irmão. Ou, eu amo a Deus e odeio ao meu irmão. Você não pode dizer, eu amo a Deus e aborrecer ao teu irmão. Você não pode dizer, eu amo a Deus e odiar ao seu irmão. Não, muito pelo contrário. Se você diz, eu amo a Deus, tem que amar também a quem? A teu irmão. Louvado seja, está aqui, ó. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Quer dizer, você viu no início da leitura? Ninguém jamais viu a Deus, né? Então como é que alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão? Como pode, né, acontecer isso? João está explicando claramente. João está explicando claramente esta palavra, entenda. Aqui, ó. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem ele viu? Quer dizer, então você tem que amar aí teu irmão que você está vendo. Hã? Você tem que amar o teu irmão porque você está vendo. Você viu Deus? Não. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Então quando nós amamos, quem é que está em nós? E nós estamos em quem? Né? Quando nós amamos aos irmãos, Deus não está em nós e nós estamos em Deus, porque Deus é amor. Por isso que a Bíblia diz, João está dizendo que quem não ama não conhece a Deus. Veja a importância de eu amar, veja a importância de você amar, seja lá quem quer que seja você, esteja você aonde estiver. Louvado seja Deus. Olha a importância de nós amarmos uns aos outros, porque se nós declaramos que nós amamos ao nosso Deus, e por que então nós não amar os nossos irmãos? Hã? Qual o motivo de nós não amar nossos irmãos se nós declaramos e nós dissemos que amamos a Deus? Então, nós amamos a Deus, nós temos que amar nosso irmão. E por que nós amamos a Deus? João está dizendo, porque Deus nos amou primeiro. Louvado seja Deus. Não foi nós quem amamos a Deus primeiro, muito pelo contrário. Foi Deus quem nos amou primeiro. Por isso aí o motivo do porquê amar a Deus. Tá bom? Então, se você ama a Deus, ama também a quem? A seu irmão. Louvado seja Deus. Está aqui, ó, finalizando a leitura. Amém? Quer ver? Louvado seja Deus, ó. E dele temos este testemunho, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Deus abençoe, meu irmão, aonde quer que tu se encontre, tá bom? Deus abençoe tua casa, Deus abençoe toda a tua família. Fica na santa paz do Senhor Jesus. Fica com Deus, Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Amém? Onde quer que você se encontre, a paz do Senhor. Deus abençoe aí a tua vida, a tua casa e a tua família, tá bom, meu irmão? Fica com Deus.